Bom, agora vamos começar a falar sobre hipotireoidismo. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Eu adoro falar sobre hipotireoidismo. Só para vocês terem uma noção, minha gente, hipotireoidismo, hoje em dia, é uma doença epidêmica, quase global, que no Brasil quase todo mundo tem hipotireoidismo por falta de iodo. Por falta de iodo. O iodo é o mineral menos compreendido pela classe médica, porque todo médico tem iodofobia. Ele tem medo de tomar iodo. Mas eu vou explicar para vocês que existem 3 tipos de iodo e que o iodo que nós estamos falando, que é o iodo inorgânico, ele não faz mal. Nós vamos explicar isso posteriormente. Então, o hipotireoidismo é uma doença epidêmica hoje por falta de iodo. As nossas mães, as nossas avós nem falam, mas as nossas mães tomavam 50% mais de iodo, tinham 50% mais de iodo na sua alimentação do que nós. Nós não temos mais iodo na alimentação, não tem mais nada, certo? O solo é carente, não tem mais nada, certo? Se você quiser ter uma saúde boa, você tem que complementar tudo, porque no teu alimento não tem mais nada. Não tem selênio, não tem zinco, não tem cromo, certo? Não tem magnésio. Magnésio, então, nós não temos vulcão aqui no Brasil, nós não temos água magnesiana, nós não temos magnésio. 96%, acho que 100% do povo brasileiro não tem magnésio. E tem uma série de doenças causadas por falta de magnésio, porque ele controla 400 reações químicas no nosso organismo, é o rei dos minerais. Tem gente que tem pressão alta porque tem falta de magnésio e ficam tomando remédio para pressão, certo? Pressão alta tem cura, porque tem causas, você tem que ver a causa. Uma das causas é falta de magnésio. Uma das causas é excesso de ácido úrico, você tem que tratar seu ácido úrico. Então nós temos que perguntar por quê? Por quê? Por que que eu tenho isso? Tem uma causa e não tratar o sintoma. Então você vai no médico cardiólogo, estou saindo um pouquinho, certo? Mas eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Você vai no médico, ele fala, você vai ter que tomar remédio para pressão a vida inteira. Gente, pelo amor de Deus, a coisa não é por aí, tá? Tudo tem uma causa e geralmente as causas são pleomorfas, tá? O que quer dizer isso? São causas multifatoriais. Em medicina nada é uma coisa só, nada é uma causa só. Tudo tem causas multifatoriais, até a obesidade, certo? O câncer tem causas multifatoriais, a obesidade, que é a obesidade, todo mundo fica tomando dieta, fazendo dieta. A obesidade tem várias causas, são causas multifatoriais, então você tem que tratar o indivíduo como um todo, tá? Então eu diria que o hipotireoidismo, tá, é uma epidemia. É uma doença difícil de ser diagnosticada e, quando diagnosticada, é maltratada, porque o médico, normalmente, ele aprendeu na faculdade de medicina, e eu estou dizendo médicos excelentes, médicos doutores, certo? De grandes faculdades. Falo aqui de USP, de Escola Paulista de Medicina, de qualquer faculdade. Estou cansado de ver. Só dão Puran T4, tiroxina, tiroide, levoide e não sei o quê. Isso não cura hipotireoidismo. Puran T4, hormônio T4, não tem receptor na célula de T4. T4 é um pró-hormônio. O hormônio ativo da tireoide é o T3. Esse hormônio, se você tem em todas as células do corpo, é o T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Então, você tomando só T4, sem o T3, você não vai ficar bom nunca. E outra coisa, você começa tomando 25 microgramas de T3, de T4, ou de 50 microgramas. Daqui a um tempo você está tomando 50, daqui a um tempo você está tomando 75, daqui a um tempo você está tomando 100, daqui a um tempo você está tomando 125. Eu conheço gente que chegou a tomar 200 microgramas, porque não tem ação, gente. Você não vai tratar, o metabolismo dele vai ficar sempre baixo, esse paciente vai ficar sempre cansado, certo? Com depressão, com queda de cabelo, com sono, com uma série de problemas. Nós vamos ver os sintomas do hipotireoidismo. Você pode diagnosticar um hipotireoidismo só no que o paciente fala para você, tá bom?
Então nem começamos ainda o hipotireoidismo, já falei tudo isso aí para vocês, tá? Tem uma doença epidêmica que é difícil o diagnóstico e quando diagnosticada é maltratada, tá? Então vamos em frente. Na verdade, a tireoide, vocês pensam que tem só T3 e T4, os hormônios da tireoide? Não. A tireoide tem 5 hormônios, o T1, T2, que pouca gente conhece, o T3 e o T4, que nós vamos ver, e a calcitonina. A calcitonina, ela diminui a concentração de cálcio no organismo e é marcador de câncer papilífero de tireoide. Então veja bem, você tem lá uma suspeita de câncer de tireoide, você vai fazer lá um diagnóstico lá com uma biópsia, com uma agulha, com ressonância, ou com o que for que seja, que o cirurgião de cabeça e pescoço vai pedir para você fazer, mas você pode pedir esse exame aqui também de calcitonina, porque se ele tiver aumentado, ele é marcador de câncer de papilífero de tireoide, tá bom? Então 5 hormônios, tá? Não são só 2 não, T3 e T4. Aqui eu falei, ó, o T3 é o hormônio ativo, tem receptor em todas as células. T4 é pró-hormônio, não tem receptor na célula. O hipotireoidismo, certo? Você pode fazer. Quais são os exames que você deve pedir no hipotireoidismo? Você pede. Geralmente os médicos pedem T4 e TSH só. Gente, não, tá errado isso, gente. T4 não é pró-hormônio, T4 não é hormônio da tireoide. E TSH é uma coisa que vai sumir com o tempo, porque só confunde a cabeça das pessoas. Porque TSH não é hormônio da tireoide. TSH é hormônio, certo, da hipófise. TSH é hormônio da hipófise, não é hormônio da tireoide. Tá? Então você pode ter hipotireoidismo, tá, com todos os exames normais, certo? Que é o chamado hipotireoidismo tipo 2. Você pode ter o T3, você tem que pedir o T4 livre, o T3 livre, você pode até pedir o TSH, tá? Mas o T3 é importante livre, certo? Porque o T4 livre, o T3 reverso, que as pessoas acho que nem conhecem, o anti-TPO, certo? Para ver se você tem uma tireoidite Hashimoto, o anti-TPO, que é a antitireoperoxidase, certo? Que quando alto reflete uma tireoidite Hashimoto, certo? Então esses exames são importantes você fazer. Normalmente os médicos, infelizmente, só pedem o T4 livre e o TSH, tá errado. Vocês devem pedir o T4 e o T3 livre, um TSH, para começar, tá? Um TSH, um T3 reverso e um anti-TPO, para ver se ele tiver, o anti-TPO estiver acima de 35, você tem uma tireoidite, isso é patognomônico, você tem uma tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune que não tem nada a ver com a tireoide. Muitas vezes, 80% dos casos, 80% das vezes, a causa está lá no intestino. Ele tem uma hipermeabilidade intestinal causada pela caseína e principalmente pelo glúten. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais daqui para frente. Tá? Outra coisa, eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, mas o melhor marcador de hipotireoidismo não é nem TSH, T3, T4, de hipotireoidismo. O anti-TPO é importante porque é por causa da tireoidite Hashimoto, mas do hipotireoidismo não é nem importante nem o T4, nem o T3, nem o TSH. É a temperatura axilar, que muita gente não aceita e não conhece isso aí. Mas é o melhor marcador de hipotireoidismo que vocês têm, tá? Temperatura axilar. Como é que eu tiro essa temperatura axilar? Eu vou explicar mais à frente um pouquinho, certo? E aqui tem a sintomatologia clínica do hipotireoidismo, que eu não vou falar aqui, vou falar um pouquinho mais à frente, que são vários sintomas, mais de 10. E que só com esses sintomas você mata a charada do hipotireoidismo. Você não precisa pedir exame nenhum, tá? O paciente que chega para você, a senhora que chega para você pergunta, doutor, eu vou fazer exercício físico na academia, eu fico vermelha, eu fico roxa. Essa paciente
ela tem hipotireoidismo, eu não preciso nem pedir exame dela. Isso é um sintoma, é um sinal, perdão, patognomônico do hipotireoidismo. É a pessoa que fica vermelha quando faz exercício físico. Tá bom? Então nós vamos ver esses sintomas mais à frente um pouquinho, tá bom? Então aqui eu estou falando do pedido de exame da função tireoidiana. Falamos do T3 e T4 livres, do TSH, do T3 reverso e do anti-TPO, que é a antitireoperoxidase, que vai dizer se você tem aí uma tireoidite Hashimoto ou não. É só ela ter acima de 35, você tem realmente uma tireoidite Hashimoto. TSH normal não quer dizer nada, eu já falei isso. Ele é hormônio da hipófise. Agora, se você tem um TSH alto, você pode ter realmente um hipotireoidismo. Aliás, se você tiver o TSH alto, você tem um hipotireoidismo. Isso aí você pode gravar isso, botar realmente na sua clínica, né? Que se ele tiver um TSH alto, ele tem um hipotireoidismo. Agora, um TSH normal, com os exames normais, não quer dizer nada. Você pode ter um hipotireoidismo tipo 2, em que você tem todos os exames normais, mas a sua temperatura axilar vai dar acima de 36,6. Por isso que eu falei da temperatura axilar naquela hora. Eu vou ensinar a vocês aqui como é que vocês vão fazer isso aí. Então, vocês têm um hipotireoidismo subclínico, certo? Em que vocês têm um TSH alto, um T3 e um T4 baixo, e vocês têm um hipotireoidismo tipo 2, em que vocês não têm nenhum exame normal. Todos os exames são normais, com a temperatura axilar 36,6, abaixo de 36,6, tá? Então, o melhor marcador de hipotireoidismo, certo? É a temperatura axilar. E muitos médicos não entendem por quê e não aceitam isso. Mas é assim que funciona e vocês vão ver. Podem fazer em vocês que muitos de vocês vão se assustar porque vocês vão ter hipotireoidismo aí não estão nem sabendo que estão com hipotireoidismo. São as pessoas que têm muito sono, que dormem muito no domingo, que tem frio em excesso, tá? Que tem sonolência durante o dia, dorme depois do almoço, tem o colesterol alto, tem o intestino preso, tem depressão, tem queda de cabelo, tem unha fraca, tá? Esse paciente cansaço fácil, esse paciente frio em excesso, esse paciente geralmente tem hipotireoidismo, está na cara. Isso aí, tá? E principalmente aqueles que vão fazer ginástica, exercício, e ficam vermelhos. Isso aí é patognomônico de hipotireoidismo. Então eu falei aqui, ó, do subclínico, TSH alto, T3 normal, T4 normal. E o tipo 2, todos os exames normais. Melhor marcador de hipotireoidismo é a temperatura axilar. Como é que você pode tirar a temperatura axilar? Você tira a temperatura axilar antes de você levantar da cama. Certo? Você não pode ir nem ao banheiro. Você tem que tirar na cama, deitadinha, faz assim, pega o termômetro no dia anterior, balança ele bem, deixa ele abaixo, deixa ele em 35 e bota do lado da sua cama, do seu travesseiro. Aí de manhã cedinho, você pega, bota debaixo do seu braço, deixa 8 minutos, certo? E outra coisa, e aí anota, tá? Você anota o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia e no quinto dia. Então você vai fazer 5 dias. Você vai anotar, certo? Num caderninho, depois dos 5 dias você soma e divide por 5. Se você tiver a sua temperatura abaixo de 36,6, guarde bem, abaixo de 36,6, você tem hipotireoidismo, tá? E outra coisa, a mulher não tire a temperatura durante a ovulação. Ela ovula, se ela tem um ciclo de 30 dias, ela ovula no 14º dia, tá? Então é 30 menos 14. Não é esse negócio de você achar que você tem um ciclo de 30 dias,
30 dias, que você vai menstruar no meio da menstruação, não é? É 30 menos 14. 14 é um número fixo. Isso pouca gente conhece, gente. Tá? Se você tem um ciclo de 40 dias, é 40 menos 14. Você vai menstruar no 26º dia. Se não me falha a matemática. Tá? Não é que você tem um ciclo de 30 dias que você vai menstruar, de 40 dias que você vai menstruar na metade com 20, não. Você vai menstruar com 40 menos 14. Dá 26, né? Eu acho que dá 26. Então, o melhor é você tirar a temperatura no 2º dia ao 6º dia da menstruação, que é quando você não está ovulando. Por quê? Durante a ovulação, a temperatura pode subir meio a 1 grau, tá? E aí vai dar alterado o teu exame. Já falei, somar a temperatura dos 5 dias e dividir por 5. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, você tem hipotiroidismo tipo 2, que é o mais comum, tá bom? Nós temos o hipotiroidismo subclínico, esse aqui é o tipo 2, que é o mais comum que você vai encontrar, tá? Agora, as taxas normais de eutireoidismo, quer dizer normal, é a tireoide que está normal. Você vai apresentar uma temperatura axilar entre 36 e... Por que eu falo de temperatura que tem que ser acima de 36,6? Porque nós somos animais de sangue quente, gente. Nós não podemos ter temperatura de 35. E eu conheço gente que tem temperatura de 35 e está com hipotireoidismo. Então, a temperatura axilar, ela tem que estar no eutireoidismo, na pessoa normal, entre 36,6 e 36,9. Abaixo de 36,6, ela tem hipotireoidismo. E acima de 36,9, ela tem hipertireoidismo, que chama-se doença de Graves, que é uma doença autoimune que tem que ser tratada de uma outra maneira completamente diferente. Deu para entender direitinho? 36,6 e 36,9. Abaixo de 36,6 é hipo, acima de 36,9 é hipertireoidismo. A sintomatologia, eu já falei vários aqui, né? Depressão de hipotireoidismo, queda de cabelo, unha fraca, constipação intestinal, o intestino que é preso, aumento do colesterol, o colesterol sobe sempre por um mecanismo de compensação, sensibilidade ao frio, aumento de peso inexplicável. Essas pessoas que começam a engordar um pouco e ficar inchadas, essas pessoas podem ter hipotireoidismo. Cansaço, sonolência, vermelhidão no rosto após exercício físico. Isso aqui é patognomônio, já falei isso para vocês. Outra coisa que eu estava esquecendo, que é muito comum. Gente, a principal causa de fibromialgia, que é uma doença extremamente comum hoje nas mulheres e em homens. Eu vejo mais em mulheres isso aí. São 3 causas comuns de fibromialgia. A primeira delas é o hipotireoidismo. Toda vez que tiver fibromialgia, que tiver diagnóstico, os médicos vão te passar anti-inflamatório e analgésico. Sai disso. Você pergunta, por quê? Por quê? Pergunta sempre isso para você. Por quê? Por que eu tenho fibromialgia? Por quê? Por quê? Qual a causa da fibromialgia? Você tem que tratar, nós temos que tratar, nós médicos, temos que tratar as causas e não os sintomas. Então nós não temos que se basear em remédio. O remédio remedia. E esses remédios que tem aí, geralmente tratam só os sintomas. É uma medicina realmente que, para mim, não tem base científica nenhuma. É uma coisa defasada para mim, uma coisa que já passou. Isso aí já foi o tempo disso aí. Hoje nós estamos na epigenética, certo? Na fase da nutrigenômica, da nutrigenética, de 2003 para cá, mudou muito, né, esse tipo de medicina. Então, a principal causa de fibromialgia é o hipotireoidismo, depois é a fadiga adrenal e depois é a deficiência da vitamina D3. Um dia nós vamos comentar aqui sobre fibromialgia, ou talvez um pouquinho mais adiante a gente fala disso mais um pouquinho também. Outra coisa, problemas de memória, os pacientes esquecem também, tá? Essas são os principais sintomas das pessoas que têm hipotireoidismo. E aqui, como eu disse aquela hora, o iodo é o mineral menos compreendido pela classe médica, porque praticamente todos os médicos, todos não digo,
Porque a maioria dos médicos tem uma coisa chamada iodofobia. Por quê? Porque eles não sabem, mas existem 3 tipos de iodo. E eles acham que iodo é uma coisa só. E não é. Nós temos 3 tipos de iodo. Nós temos o iodo radioativo, que é aquele que você usa para tratar hipertireoidismo, doença de Graves, e para tratar câncer de tireoide, porque ele destrói a tireoide, certo? Só que ele destrói a tireoide porque a tireoide usa iodeto e tem outros órgãos que usam iodo. Então ele destrói, além da tireoide, ele destrói os outros órgãos que usam iodo. Quais são os outros órgãos que usam iodo? A pele usa iodo, o esôfago usa iodo, o estômago usa iodo, o intestino usa iodo, as glândulas salivares usam iodo, a próstata usa iodo, o útero usa iodo, o ovário, as glândulas usam iodo, tá? O ovário usa iodo, a mama usa iodeto e iodo, tá? E a tireoide usa iodeto. Nós vamos ver posteriormente a bomba iodeto sódio, o Symporter, o NIS, que é a entrada do iodeto na tireoide, vocês vão entender melhor isso. Então, e o iodo radioativo, e o ovário que eu estava esquecendo. Então, a menina que usa o iodo radioativo para tratar hipertiroidismo, ela vai ficar sem ter filho, porque ela vai destruir o seu ovário. Esse iodo radioativo vai destruir a glândula tireoide? Vai, mas ele vai destruir o teu ovário, que também usa iodo. Tá? Então, ele destrói a tireoide, mas destrói todos os órgãos que usam iodo. Porque tem um cara teve uma pessoa inteligentíssima, e Deus iluminou esse homem, chamado Jean Lugol, Dr. Jean Lugol, que em 1829 inventou, certo, uma coisa chamada solução de Lugol, em que você usa iodo metalóide 5% e iodeto de potássio a 10%. E umas glândulas usam iodeto, como a tireoide, e outras usam iodo. Olha que maravilha. Então serve tanto para a tireoide, quanto para a mama, quanto para o ovário, quanto para o esôfago, quanto para o estômago, quanto para o intestino, para a pele, para todos aqueles órgãos que tanto usam iodeto, quanto que usam iodo. Tá bom? Esse é o iodo radioativo. Isso é tóxico, realmente, minha gente. E nós temos o iodo orgânico. O iodo orgânico esse iodo que tem nas radiografias contrastadas que vocês fazem aí, à torto e à direito, tá cheio de iodo orgânico, tá bom? A amiodarona é um antiarrítmico muito usado pelos cardiologistas, que usam para essas pessoas que têm arritmia cardíacas, e eles tomam amiodarona aí à torto e à direito. Isso tem iodo orgânico, isso faz mal à tireoide, tá? E aos outros órgãos, tá entendendo? Além de embutidos, antissépticos, de carnes defumadas, tá? E nós temos o iodo inorgânico, que é o iodo que eu tomo todo dia. Eu tomo 10 gotas de solução de Lugol. Sou uma pessoa que tem uma saúde fantástica, tá entendendo? Sou uma pessoa privilegiada, porque eu estou prevenindo aí esse câncer. Vocês vão ver como é que o iodeto com o sódio que entra para chegar na tireoide, que depois faz a iodinização, a transformação do iodeto em iodo. O que o iodo faz para vocês, está entendendo? O iodo forma uma substância chamada delta-iodolactona, que ela faz apoptose celular. O iodo é anticancerígeno. Então, eu sou uma pessoa que tomo 10 gotas de iodo todo dia há muitos anos. Eu estou protegido de uma série de tipos de câncer, principalmente dessas glândulas que eu falei para você. Tireoide, mama não tenho, mas próstata, pele, tireoide, esôfago, estômago, glândula salivar, intestino, uma série de órgãos, tá bom? Então o iodo é uma coisa excelente, além dele destoxificar flúor, cloro, bromo, metais tóxicos, e o iodo é fantástico. O iodo inorgânico, a solução de Lugol a 5%, que é o iodo metalóide a 5% e o iodeto de potássio a 10%. E tem gente que não gosta de tomar isso aí, nem 3 gotinhas, que a gente manda tomar 2 gotinhas e corresponde à dose que o japonês geralmente toma, aquela de 13
miligramas, 13 alguma coisa, ou 12 alguma coisa, tá entendendo? 2 gotinhas não é nada. Tem gente que não gosta, porque eu costumo chamar isso aí de mimo, tá? São as pessoas muito mimadas, que não gostam disso, não gostam daquilo. Eu tomo 10 gotas, um pouquinho d'água, não sinto gosto nenhum. Então fizeram o comprimido hoje, em que você tem, se não me parece, se não me engano, você tem o iodo metalóide a 5%, e o iodeto de potássio a 7,5%. Você tem o comprimido, que você pode tomar um comprimido por dia. Porque tem gente que não tolera tomar o iodo em gotas. E nós vamos orientar para vocês também, para não começar tomando 10 gotas como eu tomo, porque vocês podem ter algumas reações que não são alérgicas, são reações que a gente chama de reação de Hersheimer, que eu vou explicar mais à frente o que quer dizer isso aí, tá bom? São reações de destoxificação, vocês vão entender um pouquinho mais à frente. Estamos aqui nos atendo um pouco mais sobre hipotireoidismo, porque é uma coisa muito importante, porque é maltratado e mal diagnosticado, muito maltratado, tá? Quando começar a tomar iodo e tiver algumas reações, não se preocupe, isso não é alergia, e sim apenas uma reação de destoxificação. Essa reação de destoxificação, quem descobriu isso aí foi um dermatologista alemão chamado Hersheimer. Ele tem um nome anterior, que no momento eu não me lembro, mas a gente conhece como reação de Hersheimer. Escreve H-E-R-X-H-E-I-M-E-R. Hersheimer. Guarde isso aí, tá? Isso é uma reação apenas de destoxificação. Isso não é alergia, tá bom? Para isso, a gente manda você começar tomando uma gotinha de iodo. Depois de uma semana, você toma 2, 3 e vai aumentando até você se acostumar. É a melhor maneira de você evitar isso aí, tá bom? A reação de Hersheimer ocorre porque as toxinas são lipossolúveis. As toxinas se acumulam no tecido gorduroso, certo? E elas saem do tecido gorduroso quando você está destoxificando com issódio, certo? E vão para o sangue, vão para o cérebro. Às vezes causa... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente, de uma moça do YouTube, do Facebook, que ela me perguntou que eu postei alguma coisa que tinha iodo, que eu mandava usar, e ela falou que ela teve ânsia, ela teve dor de cabeça, e se ela ia ter isso constantemente. Aí eu tive que explicar para ela que isso chama uma reação de Hersheimer, de destoxificação, que as toxinas, que geralmente são lipossolúveis, estão no tecido gorduroso, elas saem do tecido gorduroso, vão para o sangue e podem ir até o cérebro, e causa dor de cabeça, causa ânsia, causa uma série de coisas, tá bom? Então, começar com uma gota do iodo é melhor ir aumentando uma gota por semana, até você chegar, pode tomar 10 gotas sem problema, tá, gente? São 50 miligramas. Eu tomo 10 gotas de solução de Lugol a 5% todos os dias. Aqui está o IDR do iodo, que é a dose diária recomendada de iodo, que é 200 microgramas por dia. Gente, você sabe o que é 200 microgramas por dia? Não é nada. Agora, só para você ter uma noção, para intoxicar uma pessoa, você precisa de 1.000 miligramas. Sabe o que quer dizer isso? 6.667 vezes o padrão da IDR, da dose diária do iodo, que é o IDR do iodo ideal, que é 200 microgramas por dia. São 6.600. Quem que vai se intoxicar com isso? Ninguém vai se intoxicar. 10 gotinhas não é nada. Eu conheço gente, o doutor, se eu não me engano, ele infelizmente já morreu, a maior autoridade em iodo foi o doutor... o doutor Abram, Guy Abram, tá? E o doutor Daniel Bernstein, o doutor Daniel Bernstein toma 80 miligramas, o doutor Guy Abram toma 100 miligramas, tá? E o doutor Jorge Frechas também é outro que entende muito de iodo, são os 3 maiores especialistas em iodo do mundo, tomam doses aí de 100 miligramas. Eu tomo 100 miligramas, corresponde a 20 gotas da solução de Lugol, sem problema nenhum, tá? Certo? É só uma questão de estudar um pouco mais e fazer a lição de casa melhor, tá? Você vai pesquisar mais, estudar mais. Vai lá no Google acadêmico,
Tem 1000 coisas escritas lá sobre iodo, solução de Lugol. E não deixa de botar um entre aspas antes de fazer a pesquisa, tá? Senão você não vai encontrar, porque está tudo em inglês. Mas tem que botar um entre aspas antes, tá? Quando você for pesquisar no Google Acadêmico. Então eu coloquei aqui, ó, o iodo é o mineral menos compreendido pela classe médica. Eu já falei isso para vocês, tá? A maior parte dos médicos tem iodofobia, já falamos isso para você, porque a solução de Lugol não faz mal, ele é iodo inorgânico. O que faz mal é o iodo orgânico e principalmente o iodo radioativo, tá? Que vai destruir realmente a sua tireoide. Aqui tem algumas taxas normais. Eu gostaria de falar da taxa do TSH, aqui está 0,3 a 3. O T4 livre 0,7 a 1,9, o T3 livre 2,5 a 3,9, o T3 reverso 90 a 350 e o anti-TPO menor que 35. O anti-TPO menor que 35, a normalidade médica, o ideal, nós vamos deixar em menos 35. Agora, veja bem, TSH de 3, há 13 anos atrás, a Sociedade Americana de Endocrinologia já colocou lá, eles querem 2 de TSH ou até menos de 2. Aqui nós estamos dando 3. Menos de 2 ou 2 está bom, mas menos de 2 você não tem nada. Acima de 2 você já tem hipotiroidismo. E eu vejo abnormalidades estatísticas que nós falamos no início, no nosso trabalho sobre ortoscan, que eu deixei bem claro a diferença entre normalidade estatística é uma coisa e normalidade médica é outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que trabalhar com normalidade médica. A normalidade estatística que você pega nos laboratórios, e laboratórios aí famosíssimos, que eu não vou falar o nome, que é desagradável e antiético e desleal, tá? Laboratórios famosíssimos, inclusive aqui de São Paulo. Eu vejo o exame de TSH com valor estatístico lá até de 4,6, até de 5,2. E você já vi gente falar, a senhora com 4,2 TSH, e lá está escrito até o normal é até 5. Senhora, a senhora está com 4,3 de TSH, o normal é até 5. A senhora não tem hipotiroidismo. Tem hipotiroidismo, sim, certo? Ela está com hipotiroidismo grave, tá? Porque ela está acima de 2. Com 2, a Sociedade Americana de Endocrinologia já disse há mais ou menos, eu não me engano, se uns 10 ou 13 anos atrás, mas já tem algum tempo, talvez uns 10 anos, ela colocou lá menos 2, tá? Até 2 você está normal. 3 você já é considerado como ter um hipotiroidismo. Imagine 5,2, imagine 4,6, tá bom? Então guarde isso, tá? Você pegou seu TSH, se ele tiver maior que 2, 3, você já tem hipotiroidismo, tá? Não vai nessa lá, porque aquilo ali chama-se normalidade estatística. Vocês estão lembrados que eu deixei bem claro no começo? Gente, normalidade estatística é isso aqui, expliquei que é estatisticamente. Aquela curva de Gauss lá que eu mostrei no começo, que inclusive é um pouco difícil de entender, eu aconselho a vocês até a ler novamente. Se esse curso aqui for um curso online, vocês vão poder ficar com esse vídeo para vocês, aí vocês podem ler a hora que vocês quiserem, reveem aquela curva de Gauss lá, porque aquilo é um pouco difícil de entender, porque até eu tive dificuldade no começo de entender, mas aquilo é interpretação estatística, aquilo está errado. Nós temos que trabalhar com normalidade médica e é completamente diferente normalidade estatística e normalidade médica. Bom, agora vamos falar do tratamento do hipotiroidismo, né? Que eu falei para vocês que para diagnosticar é difícil e quando diagnosticado o tratamento é errado, né? Na nossa maneira de ver, como a gente faz uma medicina que é uma medicina não convencional, a gente trabalha de uma outra maneira, tá bom? Então a primeira coisa que a gente faz é a destoxificação de metais tóxicos, parasitas e xenestrógeno, tá bom? Quando eu vou falar de xenestrógeno, vou falar o que é mais para frente, mas muitos de vocês já sabem. Xenestrógeno, eles são coisas estranhas de xeno ao
organismo e se comportam como estrogênio, principalmente os plásticos e os derivados petroquímicos, tá bom? E essa detoxificação, só de você fazer a detoxificação de metais tóxicos e parasitas e do xenestrógeno, você pega o exame direitinho, se baseia na temperatura axilar. Vamos trabalhar com temperatura axilar, vamos esquecer os exames aqui de uma maneira geral. Só de você fazer detoxificação de metais tóxicos e parasitas, certo? Porque está no receptor, certo? O receptor, como está cheio de metal tóxico e parasita, ele não deixa o receptor, o T3 atuar no receptor. Então nós temos que tirar primeiro esses metais tóxicos e parasitas, esses xenestrógenos. Só de você retirar isso aqui, depois que você fizer isso aí, espere uma semana, tire a temperatura axilar, tira sempre a temperatura axilar, toda semana, se você puder, você tira essa temperatura axilar desse paciente. Não esqueça, vai tirando cada 15 dias. Toma isso como um hábito. Está fazendo o tratamento de hipotiroidismo, cada 15 dias tira a temperatura axilar, se baseia na temperatura axilar e não no exame, tá? Só de você tirar, detoxificar um pouco esses metais tóxicos, esses parasitas, essa temperatura sua ela pode subir um pouquinho, sabia? Você está com 36,4, ela vai subir para 36,5, 36 e um pouquinho mais de 5, não chegando a 36,6, mas isso já é uma boa coisa, isso já é um bom sinal, porque só de você tirar esse metal tóxico da célula, do receptor, não é? Certo? O hormônio já vai começar a atuar, mesmo sem você estar repondo hormônio. Então, a primeira coisa, detoxificação de metais tóxicos e parasitas. Eu acho que se a gente não falou dessa fórmula, dessas tinturas, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas já falamos dessas tinturas sim, tá bom? E outra coisa é você usar a solução de Lugol, tá? A solução de Lugol 5% do jeito que eu já falei para vocês. Aqui eu coloco tomar de 5 a 10 gotas, com meio copo de água entre 7 e 14 horas. Procure não tomar. Você pode tomar o Lugol a qualquer hora, tá? Não tem problema. Tem gente que manda tomar em jejum, é só não tomar à noite, porque ele energiza um pouco e ele não é interessante você tomar à noite. Mas em vez de começar com 5 gotinhas, faz do jeito que eu falei, tá? Começa com uma gotinha e vai aumentando e você pode chegar até a 10 gotas sem problema nenhum, tá bom? Agora, por que é importante aqui a solução de Lugol junto? Primeiro porque o Lugol transforma o T4 em T3. Por quê? Porque o T4 não é o hormônio da tireoide, não é o hormônio ativo. O T4 é um pró-hormônio, o hormônio ativo é o T3. Então ele transforma o T4 em T3. Então o Lugol é importante. Por outro lado, certo? O Lugol, ele detoxifica metal tóxico também. E nós falamos agora mesmo que nós temos que tirar metais tóxicos. E ele elimina flúor, cloro e bromo, que são tóxicos, que obstruem o Symporter. Vocês têm que entender agora o que é o Symporter. Vocês vão entender que eu vou passar aqui uma figura e vou explicar direitinho com detalhes, nem que eu tenha que voltar aqui novamente. Vocês vão entender o que é o Symporter. O Symporter é a entrada do iodeto na tireoide junto com o sódio. Ele é chamado de NIS. Por que NIS? Porque NIS é N-I-S. O N vem de natrium, que quer dizer sódio. O I é de iodeto e o S é de Symporter. Então é o natrium iodide Symporter. Então o Symporter é a entrada do iodeto na tireoide junto com o sódio numa forma de uma bomba de iodeto e sódio. Tá bom? E por que iodeto e não iodo? Porque a tireoide usa iodeto. Ela não usa iodo. Quem usa iodo é a mama, que usa iodo e iodeto, é a pele, que usa iodo, e os outros órgãos, todos usam iodo, menos a tireoide. A tireoide usa iodeto. Então, não entra iodo na tireoide. Entra iodeto junto com o sódio, uma bomba de iodeto sódio no Symporter, que é a entrada do iodeto na tireoide, certo? Que é o NIS.
Natrium iodide Symporter. Tá bom? Então tá aqui, ó. Veja bem, do lado direito, é pena que eu não tenho aqui uma varetinha para explicar para vocês, mas aqui está bem explicado, ou está quase tudo bem explicado. Então do lado direito tem aquela faixa vermelha, aquilo é o sangue. Aí vocês vão ver bem lá, ó, tem um I, que é o iodeto, tem um Na, que é o sódio, Na, e ali tem um NIS, Symporter, é a entrada do iodeto com sódio no Symporter. O Symporter é a entrada do iodeto no Symporter, que é o NIS, que é o natrio iodide, ele entra como uma bomba de iodeto e sódio. Aí entrou, tá lá, ó, tem duas setinhas, uma colocando iodo ainda, e outra embaixo sódio. Quer dizer, continua ainda como iodeto e como sódio. Tá? Aí, ó, eles vão seguindo, tem uma linha reta, bem no meio, tá bom? Aí está escrito pendrina. A pendrina é uma proteína que transporta o iodo para dentro da tireoide. Depois que passou pela pendrina, esse iodeto ainda está na forma de iodeto e sódio, tá? Ele não passou a iodo ainda. Ele sofre primeiro uma oxidação, ele se transforma em peróxido de hidrogênio, que é eliminado pela glutationa peroxidase. Aí sim, em seguida, ele vai sofrer a iodinização. Aí vocês podem ver lá, ó, tem uma setinha depois da pendrina, tá lá iodo novamente, ele é oxidado, tá lá oxidação, depois tem novamente o I, que é iodo, aí tem uma seta para baixo, que tá iodinização, aí ele vai se transformar em iodo, essa parte aí ele se transforma em iodo. Depois que ele se transforma em iodo, o iodo se acopla à tirosina, certo? E através de uma enzima chamada iodinase, ele se transforma em tireoglobulina. E a tireoglobulina, mais para frente, vai formar os hormônios da tireoide, que está lá no finalzinho, tá? Que vão passar pelo sangue. Está lá o triiodotironina e a tiroxina. Tá bom? Olha, só para vocês terem uma noção, eu vou voltar, eu vou seguir aqui e vocês vão entender toda a explicação que eu dei. E se quiserem voltar lá, podem voltar. Ó, o Symporter é a entrada do iodeto na tireoide junto com o sódio. Deixei bem explicadinho. Que é o NIS, que é o Natrium Iodide Symporter. O Symporter é a entrada do iodeto na tireoide e entra como? Como uma bomba iodeto de sódio. É o I e o Na, que é o sódio. Passa pela pendrina e sofre um processo de oxidação com liberação de peróxido de hidrogênio. Você quer voltar lá, eu te mostro novamente. Está aqui, ó, do lado direito, o sangue, o iodeto, o sódio, o Symporter logo ali, ó, aquela coisinha redondinha ali, as setinhas que ainda não se transformou em iodo, está lá o iodo, que é o iodeto, que é o I, o sódio, que é o Na, e depois segue em frente, passa pela pendrina, lá está logo no meio ali, ó, certo? Uma cor meia creminha ali, depois sofre um processo de oxidação, certo? Que vira peróxido de hidrogênio, que é bloqueado pela glutationa peroxidase, que ainda fica em iodo, depois é que ele sofre o processo de iodinização, que ele vira iodo. O iodo se combina com a tirosinase e com a ação da enzima iodinase se transforma em tireoglobulina, tá? Que depois vão formar os hormônios da tireoide, que é o triodotironina e a tiroxina. Então vamos recordar aqui, passa pela pendrina, sofre o processo de oxidação com liberação de peróxido de hidrogênio. O que vai acontecer? Que eu falei, o peróxido vai ser bloqueado pela glutationa peroxidase e é aí em seguida que acontece a transformação de iodeto em iodo, em que vocês veem lá escrito iodinização. Tá? Agora o que?
já está se transformado em iodo. Não tem mais iodeto. O iodeto já se transformou em iodo. O iodo liga-se à tirosina pela ação da iodinase, forma-se a tireoglobulina, tá? E a tireoglobulina vai fazer o quê? Os hormônios da tireoide em seguida, que é o T1, T2, T3, T4. T1 e T2 ninguém sabe o que acontece com eles. E o T3 e o T4 vão entrar para a formação, olha que coisa interessante, que eu já falei logo no começo, da delta-iodolactona, que faz a apoptose celular. Que é fazer a apoptose celular? Suicídio da célula. Por isso é que o iodo tem uma ação anticâncer. O iodo é destoxificante, o iodo é mucolítico, o iodo é anti-inflamatório, o iodo é antiviral, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata fungos e ele é anticâncer. É fantástico isso aqui, né? Por isso que você tomando solução de Lugol, você vai evitar uma série de cânceres. Assim concluímos que o iodo é anticancerígeno. Eu acho que está bem explicado isso aqui, né? Tá bom? Detoxificação de metais tóxicos e parasitas, eu já falei, vê fórmula anterior que nós já demos isso para vocês. Tá bom? Os disruptores endócrinos, nós já falamos aí que são os plásticos, o bisfenol A e o fitalato. Tá bom? Os petroquímicos ocupam o lugar dos receptores hormonais naturais nas células e agem como senestrógeno. Tratamento para isso aqui, uma sauna com ozônio resolve tudo isso aqui. Tá? E você pode comprar isso aí na Ozonomatic, tá? E você pode, é só entrar no Google que você vai ver que lá você pode ter essa sauna com ozônio. Agora, entenda bem a importância da solução de Lugol. Tá? A solução de Lugol, como a gente falou, ele desentope o Symporter, ele limpa, porque ele destoxifica, ele tira o flúor, ele tira o cloro, ele tira o bromo e tira os metais tóxicos que bloqueiam o Symporter. Então, com esse Symporter liberado, limpado, os hormônios da tireoide começam a penetrar, certo? E vão até as células, aos receptores. Tá bom? E o que acontece com isso? Certo? Depois de desentupido o Symporter, certo? Com mercúrio também que tem, entendeu? O TSH, ele sobe durante 6 meses. Isso é muito importante. E muita gente acha que é aí que o iodo faz mal, que a solução de iodo faz mal, porque o TSH subiu, tá entendendo? Mas isso é normal. Por quê? Porque o Symporter foi limpado. Tiraram esses cloro, esse flúor, esse bromo, esses metais tóxicos foram limpados, o Symporter abriu, certo? Aí o TSH sobe porque aumenta, a hipófise aumenta a produção do TSH. Isso é normal. Então, se você está tomando o TSH, tá? Você vai ter o TSH, se você está tomando o iodo, perdão, solução de Lugol, o seu TSH, se ele subir nos primeiros 6 meses, é perfeitamente normal. Muita gente vai falar para você, olha aí, ó, tá vendo? Seu TSH subiu, esse Lugol fez mal para a sua tireoide. É mentira. É porque eles não sabem, não entendem a fisiologia disso aí. E medicina é fisiologia e bioquímica, tá? É só saber fisiologia e bioquímica que você sabe tudo de medicina, tá bom? Então o TSH, ele sobe depois que você abre esse Symporter, que você limpa tudo isso aí, tá? Porque a hipófise começa a aumentar a produção do TSH. Então, olha que interessante. Então, antes de suplementar, nós não suplementamos, se você está com hipotiroidismo, a gente não vai logo dando T3, T4 para você. Aliás, os médicos dão T4, nós não fazemos isso. Primeiro, nós costumamos modular essa tireoide, e eu vou explicar para vocês como é que vocês podem modular. Primeiro, tirar os metais tóxicos e os parasitas, porque essa temperatura ela já pode subir um pouquinho. Isso já é um bom sinal. Depois você modula, você faz essa sequência, tá? Você tira metal tóxico, parasita, depois você modula, depois você otimiza. Faz essas 3 coisas antes de dar reposição de hormônio. Aí como é que você vai modular essa tireoide? Eu vou explicar para vocês. Aí você modulou essa tireoide com a própria tireoide ou com outra coisa. Vocês vão ver aqui, mas principalmente com a própria tireoide. Tá? Eu vou explicar por que isso.
Aí você modulou durante um tempinho, aí você vai lá, tira a temperatura outra vez. Daqui a pouco essa temperatura está subindo mais, isso é um bom sinal. Não precisa repor T3 lá e T4, que tem que repor, tá bom? Esquece. Se ficou na mesma coisa, na mesma temperatura, vão partir para a otimização da tireoide. Então nós tiramos os metais, não adiantou nada. A temperatura está lá do mesmo jeito. Modulamos depois a tireoide, a temperatura está lá do mesmo jeito. Otimizamos essa tireoide, nós vamos explicar como que otimiza. A temperatura está lá do mesmo jeito. Aí nós vamos partir para o uso da complementação com os hormônios. Principalmente o T3, o T4 e o Lugol, porque o Lugol transforma o T4 em T3. Tá bom? Aqui eu coloquei, ó, se a temperatura que já estiver acima de 36,6 já é um bom sinal de que a tireoide começou a funcionar. Na verdade, essa tireoide seu, quando começar a funcionar, ela vai ficar entre 36,6 e 36,9, porque é o eutireoidismo. Nós já falamos anteriormente. Eutireoidismo é a tireoide que está funcionando normal. Porque nós temos que tê-la normal, porque nós somos animais de sangue quente. Tá bom? Então a temperatura tem que ficar entre 36,6 e 36,9. Se ela subir um pouquinho, se ela estava 35,7, ela foi para 36,5, que você tirou os metais, já está bom, aí você modulou, ela já foi para 36,6, você falou, puxa, a coisa está funcionando, aí você otimizou, você nem usou T3 e T4, ainda você otimizou, aí melhorou mais ainda, ela já foi para 36,8, 36,7, você esquece de dar T3, dar T4, você pode até dar um Lugol para não ter problema, mas esquece de complementar com hormônio, ela não precisa, ela está indo bem, tá bom? Então como é que a gente pode otimizar, modular e otimizar essa tireoide? Eu dou aqui alguns protocolozinhos aqui, tá bom? Vamos voltar aqui, vou passar isso aqui, vou passar primeiro então, isso aqui é outra coisa, vou passar aqui então como é que você pode modular, tá aqui, ó. Depois nós vamos voltar lá, tá bom? Como posso modular a tireoide? Vocês vão usar a própria tireoide animal de ovino, tá? Isso aí já foi estudado pelo Hahnemann há mais de 200, Samuel Hahnemann foi o papa da homeopatia, foi quem inventou, quem estudou, foi o mentor da homeopatia, há mais de 200 anos atrás, de ovino, que é carneiro e suíno, geralmente usa de carneiro. Por quê? Porque o órgão dinamizado, você vai usar ele em 2LM. Eu vou explicar o que é 2LM. Porque vocês estão acostumados, para quem usa homeopatia, a trabalhar com decimal, centesimal, de Hahnemann, de C10, C20, C30, C50, C100, C500, C1000. Aqui não, aqui é 2LM. Eu vou explicar o que é 2LM. Mas aqui eu queria falar aqui, ó, por que nós vamos modular com a própria tireoide? Porque o órgão dinamizado atua sobre seu homólogo para corrigir o funcionamento perturbado. Aqui, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho de modulação frequencial do órgão. Nós estamos ativando a frequência do órgão que está perturbada. Aqui é medicina quântica isso aí, tá? O L, em algarismo romano, por isso que é tireoide 2LM, isso não tem em qualquer farmácia não, minha gente. Eu não sei se eu vou dar aqui o nome de uma farmácia que vocês podem encontrar, mas eu conheço 2 no Brasil só, ou 3, o máximo que tem isso aí, tá? O L em algarismo romano quer dizer 50 e o M é 1000. Então vocês têm 50.000. É diluição de 2 para 50.000, porque o L em algarismo romano quer dizer 50. Guarde bem isso aqui, é diluição de 2 para 50.000. Porque o L quer dizer 50 e o M 1000. Então são 100.000 vezes diluído. Isso aqui não tem matéria, isso é energia, isso aqui é quântico, certo? Nós estamos modulando a frequência quântica do órgão, tá? E isso aqui é a melhor maneira para você aproveitar a força vital do seu organismo, que está perturbado, tá bom? Então aqui é diluição de 2 para 50.000, tá certo?
Então, isso aqui é uma maneira de vocês modular a tireoide. Como é que vocês podem agora otimizar? Porque eu falei, ó, vocês modularam, não subiu a temperatura, aí vocês vão otimizar a tireoide. Não precisa dar T3 nem T4. Não entre com complementação de hormônio. Não tem necessidade. Veja bem como é que a gente trata o hipotireoidismo. Certo? Nós começamos a tirar metal tóxico, parasita, flúor, liberar esse simpóter, tirar tudo, estrógeno, começamos a modular a tireoide, daqui a pouco sua temperatura está subindo, você já está melhorando essa hipotireoidismo, se você ficar tomando hormônio, que na verdade o hormônio não é uma coisa interessante também, né? Ficar tomando hormônio, se puder fazer uma coisa mais simples, é melhor. Então está aqui uma fórmulazinha que eu coloquei para vocês, como vocês podem otimizar a tireoide, se por acaso, quando vocês modularem, essa temperatura não subir. Então está o selênio-metionina, 100 microgramas, o zinco-glicina, a vitamina C, a vitamina B2, a metilcobalamina. Quando vocês forem usar a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12, vocês sempre usam sublingual. Não dê via oral, porque não vai ter absorção. E a vitamina B12 é fundamental para o cérebro. E para a metilação, para uma série de coisas. Você não tem noção de como a vitamina B é importante no nosso organismo, tá? E mais a vitamina A, uma cápsula 2 vezes ao dia, tá bom? Agora eu vou voltar lá. Então aqui a gente já tentou modular, não deu certo, a gente tentou otimizar. Vamos voltar aqui para ver o que fala aqui. Ah, então, tá aqui, ó. Aí você fez isso tudo, caso contrário, não subiu a medicação, a temperatura, perdão, aí você vai suplementar com hormônio T3, T4 e solução de Ligol. Então, recordando, vocês vão tirar metais tóxicos e parasitas, sendo estrógenos, vocês vão modular depois a tireoide, se não melhorar, vocês vão otimizar. Se não melhorar, aí vocês vão entrar com hormônio T3, T4 e solução de Lugol. Por que a solução de Lugol é importante? Porque transforma T4 e T3. É importante usar o T4, porque eu falei que os médicos só usam o T4. Isso está errado. Agora, o T4 vocês têm que usar, sim. Ah, eu posso usar só T3? Não. Posso usar T3 e Lugol? Não. Porque o T4 vira T3. A tireoide tem 80% do hormônio T4 e 20% de T3. Só que o T4, olha, isso aqui é interessante, o T4 tem que virar T3. Tá? Porque o T4 vira T3. Se você está dando só T4, meu querido, o T4 não pode virar T3. Aí ele vai virar T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, certo? Sabe quem hiberna? É o urso que hiberna lá, sei lá, 4, 6 meses e engorda pouquinho, aliás, nem emagrece. Às vezes ele não engorda, mas não emagrece. Por quê? Porque ele tem o T3 reverso alto, tá bom? Então, o T3 reverso feito, o pior ainda é que ele bloqueia mais ainda o T3, certo? Então o T4, que se não virar T3, vira T3 reverso, que bloqueia mais ainda o T3. Olha como fica mais difícil tratar esse hipotireoidismo. Isso fica um círculo vicioso. Os médicos normalmente só dão T4. Por isso é que normalmente os pacientes estão no doutor. Eu comecei tomando 25, depois para 50, depois para 75, depois para 100. Estou tomando 225 microgramas e estou com o mesmo sintoma de cansaço, de unha fraca, de desânimo, disso, daquilo, porque realmente não estão curados. O metabolismo sempre baixo, nunca vão perder peso e se sentem fracos. Acho que expliquei isso aqui bem, né? Então vamos para frente. Aqui já falei do hipotireoidismo subclínico, TSH normal, o hipotireoidismo subclínico, TSH alto, T3 livre, normal e T4 livre, normal. Isso nós já falamos.
O hipotireoidismo tipo 2 é o mais comum, todos os exames normais. O melhor marcador do hipotireoidismo tipo 2 é a temperatura basal axilar durante 5 dias. Já também falamos disso e falamos como você deve tirar a temperatura. Aqui, como medir a temperatura axilar durante 5 dias, já explicamos. Quer que repita mais uma vez? Tira a temperatura 8 minutos com o termômetro aqui, deitadinha, sem sair, sem ir no banheiro, tá? Bota a temperatura, o termômetro a 35 graus no dia anterior, deixa do seu lado, tira 5 dias, soma e divide por 5. Deu abaixo de 36,6, você tem hipotireoidismo. Não tire durante a ovulação, tire do segundo dia da menstruação ao 6º dia da menstruação, porque você não está ovulando. É a melhor maneira de você tirar a temperatura axilar. Tá? O tratamento eu já falei aqui. Primeiro, desintoxicação de metais tóxicos, parasitas, a solução de Lugol. Começa tomando uma gotinha, vai aumentando, tá bom? Tá aqui, ó, começaram a usar uma gota da solução de Lugol a 5% e aumentando uma gota semanalmente para evitar qualquer reação orgânica até chegar à dose ideal, que pode ser, ó, 3 gotas já está ótimo, tá? Eu tomo 10 gotas todo dia, porque eu sou assim mesmo. Eu gosto de tomar coisa super dose. Para mim não faz mal, eu me sinto super bem, não tem problema nenhum. A solução de Lugol, mais uma vez, ela retira flúor, cloro e bromo da tireoide, além de metais tóxicos como mercúrio. Gente, o iodo, ele é detoxificante. Aí eu falei que ele tem uma série de vantagens. Ele tira mercúrio, ele tira chumbo, ele tira cádmio, ele tira arsênio, que são carcinogênicos, certo? E originando, às vezes, essas reações de detoxificação, que não tem nada de alergia ao iodo, tá? Não tem nada a ver com alergia ao iodo. Você pode, se você quiser tomar o Lugol, uma dose um pouco maior, ou mesmo uma dose pequena, você pode tomar alguns suplementos para evitar esses sinais de desintoxicação, de detoxificação. Procure, no começo eu já falei, procure não falar desintoxicação nem detoxificação. Pode falar detox, mas é detoxificação, nós já falamos isso no começo, né? Então vocês podem usar a selene metionina, 250 microgramas após o Lugol, o cloreto de magnésio PA, que puxa bromo para a urina, o sal rosa do Himalaia, meia colher de café e um copinho d'água, a vitamina C tamponada de 2 a 3 gramas, a B1 100 miligramas 3 vezes ao dia, o hexanicotinado de inositol 300 a 500 miligramas 3 vezes ao dia. Com isso, se você for tomar o Lugol e tiver medo, você não vai ter reação de Hersheimer, tá bom? Então tá aqui explicadinho, tá? Aqui a gente ainda está falando de tratamento. Solução de Lugol e iodo metalóide, já falamos isso aqui. Já falei do Jean Lugol, inspirado por Deus. Inventou essa fórmula com iodo e iodeto. Algumas glândulas usam iodeto, tireoide, mama, outras usam iodo, pele, mama, esôfago, estômago, intestino, próstata, ovário, útero, ovários, útero e glândula salivar. Já falei tudo isso aqui também para vocês, tá bom? A solução de Lugol previne todos os cânceres dessas regiões através de uma enzima que nós já também comentamos, a delta-iodolactona. O que ela faz? Apoptose celular e morte celular. O iodo é um elemento anticancerígeno. Já falamos aqui da modulação da tireoide, usar a própria tireoide 2LM, modulação da frequência quântica, já falei também isso aí. Medir novamente a temperatura axilar, que poderá ter aumentado, já falei também disso. Já falei que o hipotireoidismo, temperatura entre 36,6 e 36,9, também já falamos. Hipo menor que 36,6 e hipertireoidismo acima de 36,9, também já falamos disso aí. A otimização da tireoide para a conversão de T4 em T3, é só usar o Lugol, certo? Não há receptor de T4 no organismo, T4 é pró-hormônio, já cansamos de falar isso aí também. O T3 é o hormônio ativo da tireoide, tem receptores em todas as células, e a tireoide produz 80% de T4 e 20% de T3. Também já estamos repetindo alguma coisa aqui, só para vocês terem mais afirmação do que a gente está falando e que a gente já falou anteriormente.
O T4 tem que ser transformado em T3. Eu falei já também isso aí. Se não for transformado em T3, ele vira T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, engorda e bloqueia mais ainda o T3 ativo, que é o hormônio que você precisa para ativar e para ir para as células receptoras do organismo, certo? Os médicos endocrinologistas usam apenas T4, aqui eu coloco, eles usam Puran T4, levotiroxina, eutirox, sintroide, levoide e vários outros aí. É uma pena isso aí, tá entendendo? Eu tenho ido às vezes em algumas farmácias, às vezes comprar alguma coisa, entendendo? Ou uma escova, alguma coisa assim, e eu vejo lá às vezes as pessoas puxando uma receita, eu fico querendo saber, às vezes, o que está escrito lá. Eu cansei de ver, todas as vezes que eu vi, infelizmente, é Puran. Você até levotiroxina, tiroxina, eutirox, é sintroide, é levoide. Só receita, e são mestres e doutores, certo? De grandes escolas de medicina, que não vamos levar, não vamos falar aqui, que não interessa, tá entendendo? Nós estamos dando apenas a nossa opinião. A opinião dos outros pouco interessa para nós. Nós estamos dando isso aqui para você, tá bom? Se você quiser fazer, você testa. Agora, está mais do que especificado, certo? De que realmente o T4, isso aí você pode entrar em qualquer site, em qualquer pesquisa que você quiser, pesquisa americana, pesquisa internacional, que o T4 ele não tem receptor na célula, em nenhuma célula do corpo. Quem tem receptor é o T3. O T3 é que é o hormônio ativo do corpo. Então, receitar T4 sem receitar T3 é uma coisa assim que não dá para entender. Então, vocês podem usar, por exemplo, aqui eu estou dando uma ideia. Vocês podem usar, vamos começar a usar, já não deu certo a modulação, a retirada dos metais tóxicos, a otimização, aí vocês vão complementar com os hormônios. Vocês começam a usar, por exemplo, 50 microgramas de T4, estou dando um exemplo aqui. Aí vocês têm que dar o T3. Doutor, como é que eu dou o T3? Vocês têm que dar 1/4 ou 1/5 de T3 do T4. Se o T4 é 50 microgramas, eu não sou bom de matemática, fiz uma conta aqui, dá 12,5 microgramas de T3. Então vocês dão 50 microgramas de T4, 12,5 de, eu acho que até muito 12,5 aqui, microgramas de T3 e mais solução de Lugol. Começa com 3 gotinhas, 2 gotinhas, 1 gotinha, vocês podem tomar até 10 gotinhas, que vai transformar o T4 em T3, além de detoxificar aí uma série de metais tóxicos que eu já falei para você, e nós tomamos metais tóxicos no corpo todos os dias, tá entendendo? A gente se contamina todos os dias, principalmente quem come muito peixe de água doce, tá cheio de metal tóxico. Então tá aqui, ó, estou falando a mesma coisa, né? O T4 50 microgramas, T3 10 microgramas, estou colocando 10 microgramas, associar e tomar uma cápsula em jejum. Ah, interessante tomar em jejum. O hormônio tem que ser tomado em jejum. Pode ir até 120 microgramas de T4 e 30 microgramas de T3. Aqui eu falei que estava um pouco alta a dosagem do 12,5 do T3, aqui eu já coloquei T4 50 e T3 10. Eu acho que eu devo ter feito uma outra conta e baixou um pouco. Mas 10 microgramas para 50 de T4, tá bom, de T3, tá bom? E a solução de Lugol, mais uma vez aí para vocês, tá? A solução de Lugol vocês podem tomar com um pouco de água, tá bom? E quero dizer que hoje tem solução de Lugol em comprimidos. Bom, aqui estou dando outro modulador da tireoide para vocês. E mais à frente eu vou dar um modulador e um otimizador da tireoide para vocês. Isso aqui você pode usar como modulador e como otimizador também da tireoide. É uma coisa que vocês podem usar. É como se fosse um outro protocolo. Tem os selênios. Selênio é sempre em microgramas, 100 microgramas, metionina 100 miligramas, o zinco quelado 15 miligramas, o cobre quelado 1 miligrama, a vitamina E 50 miligramas, o hexanicotinado de inositol 50 miligramas, a B2 25 miligramas, a tirosina 200, tirosina sempre tem que ir, tá? E a selênio e metionina também precisa sempre ir, o ferro quelado, e a vitamina C 30 miligramas, tome uma cápsula 2 vezes ao dia.
Agora, o importante no tratamento de hipotireoidismo, tire a sua temperatura axilar a cada 15 dias. Eu falei isso já no começo, tá? Eu às vezes sempre adianto muito. Sempre eu tenho essa mania. Quando começar a fazer o tratamento, você começa a tirar a cada 15 dias, faça isso. Guarde isso, começa a tirar a sua temperatura a cada 15 dias. Quando ela passar de 36,6, não importa que seja 2 meses, 3 meses ou 4 meses, você vai falar, doutor, a minha temperatura passou de 36,6. Me avise, minha querida, porque eu vou diminuir então os seus hormônios no caso de você estar complementando com o hormônio, porque você já está fazendo um eutireoidismo. Uma tireoide sua já está funcionando praticamente dentro da normalidade, tá? Então a temperatura é importante você tirar a cada 15 dias. Então aqui eu estou te dando, você pode fazer melhor. A modulação você tem sempre que fazer com a tireoide 2LM, que é 100 mil, que é 2 vezes 50 vezes 1000, tá? A dinamização em 100 mil. Isso aí você pode, eu não posso falar aqui lugar que você pode, mas eu vou falar assim, eu acho que você pode usar essa tireoide aí, eu acho que não sei se vai ter problema não, mas eu costumo, a farmácia de minha confiança que eu costumo pedir e orientar alguns pacientes, alguns parentes meus, é a Homeopatia Brasil em Franca, certo? Não sei o telefone, é Homeopatia Brasil, que é de um amigo, que é um colega que eu conheço realmente, e realmente eu confio nesse rapaz, tá? E a otimização, você pode usar a tirosina, o dimalato de magnésio, a serene-metionina, o zinco quelato, a vitamina 2, o hexanicotinato inositol, a ferroglicina e a vitamina C tamponada, 500 mg de 8 em 8 horas, que é aquele que eu falei anteriormente aqui para você, tá? Então praticamente é isso aí, tá? Já falei isso aqui também. Por que a modulação da tireoide com a própria tireoide? Porque o órgão dinamizado atua sob seu homólogo para corrigir o seu funcionamento perturbado. Isso quem falou foi um cara chamado Max Tetor, que foi um grande homeopata. Em 1974 ele falou isso aqui. Tá? A dinamização em 2LM é a maneira mais segura e completa também de aproveitar a sua força vital, tá? Ele não tem matéria, é só a frequência quântica do órgão que você está trabalhando. Importante no tratamento do hipotireoidismo. Olha, isso é muito importante. Preste bem atenção nisso aqui. Depois que você suplementou com T4 e T3, as taxas de TSH caem rapidamente. Aí você não vai pensar que você tem que dizer que você está hipersuplementando, porque caiu rapidamente. Não, você não vai diminuir a dose de T3 e T4. Veja bem, você está suplementando com T4 e T3, esse TSH vai lá para baixo, você vai para 1, aí você fala, estou com 1 aqui, estou abaixo de 2, eu estou fazendo hipertireoidite, estou fazendo o contrário, vou parar de tomar, eu vou reduzir a dose. Não, isso é normal. Não, e outra coisa, não é mais para valorizar mais a taxa de TSH no sangue. Não tem mais valor, tá? Medir apenas o T3, principalmente o T4, o T3 reverso e o anti-TPO. Não meça a taxa de TSH, porque ela cai muito rapidamente e você não pode se guiar por ela. Tá bom? E você não vai diminuir a dose que você estava dando, por exemplo, de 120 microgramas, você vai para, ela está com 1 de TSH, ela está fazendo hipo, eu vou tirar de 120 e vou passar para 50. Não faça isso, isso é normal, tá bom? Não é para valorizar a taxa de TSH, não faça isso. Tire a temperatura a cada 15 dias, isso é mais importante, axilar. E outra coisa, olha como faz mal o Puran T4, hein? Presta atenção nisso, inclusive quem está aqui, tá? O Puran T4, que é a tiroxina, aumenta a chance de câncer de mama. Mas onde você ouviu isso? Vai no Google acadêmico, gente. Coloca lá, tá entendendo? Lá tem tudo, tem milhões de estudos científicos lá. É só você ir lá. Então, você está usando só o Puran T4, a chance do seu paciente ter câncer de mama vai aumentar bastante, tá bom? É
Sinto muito, mas a verdade é essa aqui, tá? Controle de temperatura axilar, então, cada 15 dias é mais importante ainda no tratamento do hipotireoidismo, tá? Aí agora vem a tireoidite Hashimoto, que é também chamada tireoidite crônica de Hashimoto, considerado, só que é uma doença autoimune. E a tireoidite Hashimoto tem muito a ver com hipermeabilidade intestinal, que é outra coisa que nós vamos comentar mais para frente, certo? Que é o Leaky Gut Syndrome, certo? Essas pessoas têm disbiose, essas pessoas geralmente usam caseína tipo 1, certo? E glúten tem muito a ver, e 80% da doença autoimune, tireoidite Hashimoto, começa no intestino, não é nem doença da tireoide autoimune, ela começa no intestino, tá bom? Ela pode durar anos ou a vida inteira. A tireoide você tem que fazer um ultrassom, geralmente ela aparece inflamada, ela aparece dura como um bócio, tá? E ela é muito interessante porque o fator hereditário é extremamente significante, 6 a 8 vezes mais comum em mulheres que em homens, tá? A prevalência tende a aumentar com a idade. Mais de 50% dos diagnósticos são feitos em pessoas, mulheres com mais de 50 anos. Tá? É 8 vezes mais comum em mulheres após os 50 anos. Existe uma correlação positiva entre sensibilidade ao glúten e presença da tireoidite Hashimoto. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho, porque eu falei que começa no intestino. Eu tenho que explicar isso aqui para vocês. Mas glúten, doutor, trigo principalmente, trigo e caseína, o glúten hoje é 400% a mais do que quando as nossas avós faziam os pães em casa, tá? Então aumentou muito a digestão disso aqui, ninguém processa mais a digestão do glúten. Então são proteínas aí que não têm digestibilidade, tá? Então esse glúten, essa caseína principalmente, a caseína também, mas principalmente o glúten. Essa proteína do glúten, eles têm uma tendência, veja bem, como eu falei, o intestino é um órgão muito inteligente, ele é considerado o segundo cérebro, porque ele funciona como um filtro, ele não deixa passar toxinas para o sangue, ele não deixa passar macromoléculas, ele não deixa passar proteínas mal digeridas, ele só deixa passar nutrientes bons e saudáveis, importantes à nossa saúde, tá? Mas, infelizmente, essa proteína desse glúten faz o seguinte, abre aqui entre esse filtro aqui, isso aqui é colado, aqui é como se fossem as nossas células do intestino, os meus dedos, tá? Essas células aqui têm umas junções chamadas tie junctions, são as junções intercelulares, isso cola, é colado, certo? O glúten, ele faz isso aqui, ó, ele hipermeia, ele faz hipermeabilidade intestinal e faz o intestino permeável e passa toxina, passa macromolécula, passa tudo aqui, proteína mal digerida, para dentro do sangue. O sangue interpreta, o sistema imune, que é 80% do nosso, que está no nosso intestino, interpreta isso como complexos autoimunes, como um antígeno, como um corpo estranho, e forma anticorpo como isso aí. Tá? Então você forma um anticorpo ali naquele lugar. E se em algum lugar do seu corpo tiver a mesma proteína, a mesma cadeia de aminoácidos, que tem aquela proteína do glúten, vamos supor que está lá na tireoide, e que é muito comum, certo? Porque todo paciente que tem doença autoimune, ele tem hipotireoidismo, ele vai lá e ataca a sua tireoide. Aí você desenvolve uma tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune. A explicação é essa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Então, 80% da tireoidite Hashimoto, você tem que tratar o teu intestino. Você tem que diminuir essa hipermeabilidade intestinal. Você tem que tratar essa disbiose, você tem que tratar essa hipermeabilidade intestinal aí. E você tem que tirar o glúten. Tá bom? Senão você não fique bem, não fica bom. Aqui nós temos o anti-TPO e o antimicrosomal. Esse antimicrosomal era usado muito antigamente, que são os anticorpos anti-tireoglobulina. Mas hoje o principal antígeno, no caso aqui, que a gente dosa, é o anti-TPO, que é o anti-tireoperoxidase. Por quê?
Porque os anticorpos antitireoglobulina, eles estão presentes em 50% dos casos de tireoidite de Hashimoto e tendem a se negativar com a progressão da doença. Então, o mais importante é o anti-TPO, porque 50% desses anticorpos antitireoglobulina, eles se tornam negativos com a progressão da doença. Então, não é uma coisa realmente para você se basear. Você fica no TSH, T3 livre, T4, T3 reverso e anti-TPO, para começar, tá bom? Aqui estão as dosagens normais. Do TSH, nós já falamos isso aqui, né? O TSH, do T4, do T3, do T3 o T3 reverso, o ideal é entre 3 e 5, os anticorpos têm que ser negativos, a temperatura corporal 36 e 6, tá bom? E o T3 reverso entre 0,1 e 0,2. Isso aqui seria uma coisa normal de você encontrar. Você lembra que eu estou colocando aqui, ó, o TSH entre 1 e 2. Nós falamos que acima de 2 já tem hipotireoidismo. Então isso aqui é o padrão normal da tireoide, tá bom? E da tireoidite Hashimoto, quando nós estamos falando aí, anticorpos negativos. O anti-TPO acima de 35, eu já vi anti-TPO de 1.700, esse paciente geralmente tem hipotireoidismo. Mesmo uma deficiência moderada de selênio pode contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes, tais como a tireoidite de Hashimoto. Então é muito importante você tem que usar sempre selênio na tireoidite de Hashimoto, mas não é só selênio não. A gente vai dar um protocolo aqui para vocês usarem. E aqui tem algumas toxinas que causam danos à tireoide. Nós já falamos o flúor, o cloro, o bromo. Aqui tem os PCBs. Que são os PCBs? São as bifenilas policloradas. Isso aqui é pesticida, minha gente. Policlorado, organoclorado. Você sabe que até o leite da mãe tem isso aí, porque está tudo contaminado hoje. O leite da mãe está contaminado. As dioxinas, que são esses lixo, né, orgânico que eles fazem, que eles botam aí, cidades às vezes no interior, que eles pegam esses lixos aí, formam essas fogueiras enormes aí, tá entendendo? Esse lixo, com essa fumaça, toda essa dioxina, tudo isso aí ataca a tireoide. O cádmio, o chumbo, o mercúrio e o estresse também, que é o cortisol, tá bom? Cortisol. O que acontece com o cortisol aqui, ó? Crianças em uso de flúor pelos dentistas desenvolvem tireoidite de Hashimoto. Eu já falei isso para vocês. Não deixem ou colocar flúor na boca dos seus filhos. Todos os dentistas que trabalham com flúor têm hipotireoidismo. Isso que eu comentei no início. Conforme eu falei, às vezes eu adianto as coisas, tá? Nem toda tireoidite, isso é interessante você saber, porque nem toda tireoidite de Hashimoto desenvolve hipotireoidismo. O hipotireoidismo nos Estados Unidos é a principal causa de tireoidite de Hashimoto, mas nem toda tireoidite de Hashimoto desenvolve hipotireoidismo. Tá? O exame clínico você encontra uma tireoide dura, aumentada, um bócio irregular. O ultrassom é fundamental. O anti-TPO é a principal enzima envolvida na síntese de hormônio da tireoide, que você tem que dosar o anti-TPO, que é a antitireoperoxidase, e você tem que dar sempre selênio, 200 microgramas 2 vezes ao dia. Tá bom? Valores normais de anti-TPO na tireoidite de Hashimoto têm de estar menores que 35 unidades por ml internacional, tá bom? Valores de anti-TPO acima de 35, você pode realmente falar que esses pacientes têm uma tireoidite de Hashimoto. Aqui eu coloco mulher, olha a ferritina que nós falamos anteriormente, até aqui ela tem problema, ela dá problema. Lembra que nós falamos uma série de problemas sobre a ferritina? A mulher grávida com ferritina alta, ela tem aumento do anti-TPO, ela pode ter tireoidite de Hashimoto. Uma mulher grávida com ferritina alta, além daquilo tudo que nós falamos da ferritina que ela pode causar, até ela pode causar uma tireoidite de Hashimoto numa mulher grávida. É só ela ter um anti-TPO alto. Falta de ácido clorídrico no estômago predispõe as pessoas a doenças autoimunes. Isso é muito interessante também, entendendo? E como é que a gente pode explicar isso aqui? É outra coisa. É demorado, é gostoso, eu acho até gostoso esse material sobre hipotireoidismo, porque tem muita coisa para você falar. Por que a deficiência de ácido clorídrico pode causar doenças autoimunes? Pelo seguinte,
O ácido clorídrico é uma coisa fundamental no nosso estômago. Por quê? Porque depois dos 40, principalmente depois dos 40 anos, porque depois dos 40 anos a gente perde bicarbonato. E os pacientes desenvolvem gastrite após os 40 anos e acham que estão sofrendo de falta de excesso de ácido clorídrico. E ficam tomando omeprazol, bloqueador de bomba de próton. É muito comum o paciente, sempre na idade adulta, principalmente os pacientes mais velhos, tá? Usar tipo omeprazol. É muito comum, porque esses pacientes têm má digestão, todos os médicos acham que eles estão com excesso de ácido clorídrico e enchem esses pacientes de ácido clorídrico. Eles vão diminuir a absorção de uma série de vitaminas, porque eles não têm ácidos, principalmente de B12, tá entendendo? Eles não vão ter vitaminas, porque não vão absorver, eles não vão ter sais minerais, e o pior, você vai se ingerir seu alimento, você acha que seu alimento não tem bactéria? Seu alimento está cheio de bactérias, cheio de toxina. Tá entendendo? Essas bactérias, como não tem ácido clorídrico, elas não têm como se defender. O ácido clorídrico não tem ácido clorídrico, essas bactérias passam intactas pelo estômago, vão lá no intestino, causam disbiose e causam aquela hipermeabilidade que eu falei para vocês, tornam o intestino permeável e passam todas as toxinas aqui, macromoléculas para dentro do sangue, formando anticorpo, formando um antígeno que forma um anticorpo que pode atacar qualquer doença autoimune. Pode atacar a pele, dando psoríase, pode atacar seu osso, dando artrite reumatoide, pode atacar sua pele, dando também um vitiligo, pode atacar seu cérebro, dando uma esclerose múltipla, pode atacar vários sistemas seus, tá bom? Vários sistemas seus. E pode atacar a sua tireoide, dando essa tireoidite Hashimoto aí, tá bom? Então é por causa disso. Outra coisa, você quando tiver a tireoidite Hashimoto, você não me use Lugol. Não pode estar contraindicado na tireoidite Hashimoto, porque a suplementação com iodo na tireoidite Hashimoto pode aumentar ainda mais os anticorpos contra a tireoide. Então guarde bem isso aí. O anti-TPO seu vai aumentar se você tomar Lugol. Não use Lugol na tireoidite Hashimoto. Aqui, eu gostaria de dizer que a tireoidite de Hashimoto não está relacionada com poluição ambiental, que hoje em dia tudo está relacionado com poluição ambiental e com estresse oxidativo do DNA da mitocôndria, tudo, mas a tireoidite de Hashimoto não tem isso. E o corpo humano, ele tem memória imunológica na tireoidite, a agressão é contínua e os anticorpos sempre são produzidos. Guarde isso aí, de forma que você vai ter sempre anticorpo um pouco positivo aí. Você tem que ir por outros exames, tá entendendo? Para ver se realmente esse paciente está bem, está melhorando, tá? A tireoidite de Hashimoto é a causa mais comum de hipotireoidismo nos Estados Unidos, certo? Já comentamos isso aí. E o hipotireoidismo está ligado a doenças autoimunes, hiperprolactinemia e ovário policístico. Eu falei isso aí lá no início, quando eu falei de hiperprolactinemia, eu falei de hipotireoidismo, e todo paciente que tem doença autoimune, ele tem hipotireoidismo, porque essa tireoide dele sempre vai ser atacada em algum grau, por mais ou para menos. Tá? E a tireoidite de Hashimoto também está ligada, não esqueça, à intolerância ao glúten e à caseína, coisa que nós já comentamos e explicamos por que desenvolve a doença autoimune. Tá bom? Marcadores importantes, o anti-TPO e o antitireoglobulina. Já falei, esqueça a antitireoglobulina, porque 50% vai negativar. Principalmente fique com anti-TPO, que é a antitireoperoxidase, que acima de 35 ela já está positivo. Aqui eu estou te dando mais um tratamentinho para a tireoidite de Hashimoto, tá? Eu não dei só selênio, eu falei que precisa mais. Então você tem que usar o selênio-metionina, o selênio-glicina, o zinco-glicina, o cobre-glicina, a vitamina E, o hexanicotinate de inositol, a vitamina B2, a tirosina, o ferroglicina, a vitamina C. Está aqui uma cápsula 2 vezes ao dia e a dosagem está toda aqui, que eu não vou precisar entrar aqui em detalhes, tá bom? Associar aqui a naltrexona. A naltrexona é um antagonista opioide,
certo? Inventado não, pesquisado e descoberto por 2 cientistas de 1980 americanos, que foi o Dr. Ian Zeigo, o Dr. Bernard Barreri, que infelizmente o Dr. Bernard Barreri já faleceu, mas o Dr. Ian Zeigo ainda trabalha com isso, e era usado nessa ocasião para pacientes que usavam ópio, morfina, e em dose de 50 a 300 miligramas, só que isso foi liberado pelo FDA nessa ocasião. Em 1985, se não me engano, essa naltrexona foi liberada para tratamento do álcool. É aquele pozinho, eu esqueci o nome desse pozinho, que esses pacientes alcoólatras, que as mulheres colocavam um pouquinho na comida desses pacientes, era a naltrexona, tá? Esses 2 médicos começaram a fazer pesquisa com essa naltrexona em doses baixas e começaram a usar a naltrexona em doenças crônicas, tipo, não deixa o HIV virar AIDS. Ela não deixa a naltrexona. Eu tomo todo dia 3 miligramas desse naltrexona às 11 horas da noite. Então, um segredinho é que você tem que tomar entre as 9 e 2 horas da manhã. Melhor eu tomo às 11 horas, tá? Então, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes, todas as doenças neurodegenerativas, não deixa vírus, porque ele aumenta a produção de natural killers, dos natural killers, ele não deixa e ele protege você de vários tipos de câncer. Então, sem nenhum efeito colateral. Você pode tomar como profilaxia 3 miligramas. Então, toda doença autoimune, a gente precisa dar vitamina D3 e naltrexona. Aqui, nesses casos, vitamina D3 em altas doses. E aqui, nesse caso, a gente usa para tireoidite Hashimoto uma dose de naltrexona a 1,5 miligrama por enquanto. Tá? Isso tem que ter receita, tá? Médica. Quais as finalidades que você faz o tratamento da tireoidite Hashimoto? Por controle do anticorpo anti-TPO, a otimização da função tireoidiana, a redução do T3 reverso, a ativação da deiodinase, que transforma a tireoglobulina, a tirosinase em tireoglobulina, a tireoglobulina nos hormônios T3 e T4, o favorecimento do metabolismo da conversão do T4 em T3, e pode ocorrer, e não esqueçam, porque vocês estão usando vitamina do complexo B, coloração amarelada da urina. Isso aí é normal, tá bom? E outra coisa, olha aqui que interessante, substâncias que não deixam o T4 virar T3. Se você não... Lembra que eu falei que o T4 é 80%, o T3 é 20%, que o T4 tem que virar T3? E veja bem, se você estiver tomando bloqueador de canal de cálcio, o que é isso? Remédio para pressão. Beta-bloqueador, o que é isso? Remédio para pressão. Amiodarona, remédio cardiologista, que é antiarrítmico. Lítio, metal tóxico, anticoncepcional. E se você estiver estressado ou tomando estatina, que é a coisa que mais se toma no mundo, para baixar o colesterol, que é uma coisa saudabilíssima, que o colesterol não é vilão, o colesterol é mocinho. Essas pessoas ficam tomando estatina, a estatina está comprovado que dá diabetes, dá câncer, dá uma série de coisas, e essas pessoas, infelizmente, por má informação, ainda ficam tomando estatina aí, à torta e à direita. É o remédio que mais vende no mundo, certo? As indústrias faturam bilhões de dólares com o uso de estatina. E tem estatinas aí a dar com pau, e cada uma sendo lançada todo dia uma nova. Então, remédios para pressão, lítio, metal tóxico. Olha o anticoncepcional mais uma vez aí. Eu estou tomando o T3, estou tomando o T4, estou tomando o Lugol que o doutor mandou, certo? Tirei os metais tóxicos, fiz isso, fiz aquilo que o doutor mandou, tudo direitinho, mas eu não consigo melhorar do meu hipotiroidismo. Ela está tomando anticoncepcional há 20 anos. Ela não vai tomar, não vai melhorar nunca, porque ela não está ela não está deixando o T4 virar T3. E o T3 é que é o hormônio ativo da tireoide, tá bom? É o T3 que vai resolver teu problema. Então você não vai ficar boa nunca. Você tira esse concepcional e usa um DIU de cobre ou de prata, tá bom? Hoje tem um DIU de prata que parece que é até melhor do que o DIU de cobre. Eu já vi isso aí, tá? DIU de prata. Eu não conheço, não tenho experiência. Eu uso mais o DIU de cobre, mas sem Mirena. Porque o pessoal geralmente usa DIU de cobre para não usar os outros anticoncepcionais, mas com Mirena. Tá?
outras maneiras de evitar engravidar, sem ser o anticoncepcional, mas com Mirena, é sem Mirena. O Mirena, ele tem estrogênio, tá? Ele tem hormônio, ele vai dar problema, tá? Então não esqueça do anticoncepcional. Mais uma vez, para quem usa anticoncepcional, é uma coisa belíssima quem usa anticoncepcional. Dá uma série de problemas em você que você não tem noção. Uma vez, ou qualquer hora, aqui eu acho que no Autoscan a gente vai falar sobre predominância estrogênica. Vocês vão ver o que é predominância estrogênica. É a predominância do estrogênio em relação à progesterona, certo? A última coisa que a mulher precisa tomar é estrogênio. O grande hormônio, realmente, que faz bem para a mulher, chama-se progesterona, certo? Que vem de progestare, que causa, que forma a gravidez, tá? É a progesterona, que infelizmente a mulher que toma anticoncepcional, quando ela chega com 35 anos, ela faz uma menopausa química porque ela não tem mais progesterona. Então ela não forma corpo lúteo e ela não engravida nunca. E ela vai para a fila de fazer esterilização, para fazer fertilização in vitro, porque ela não consegue engravidar. Ela não tem progesterona, ela não tem ovário. Ela faz uma menopausa química, ela fica velha com 35 anos. É uma velha de 70 anos. E já com osteoporose, por causa disso aí. Não sei se você sabe. Substâncias que não... Mais aqui, ó, a biotina, a isoflavona de soja. Tem gente que toma... dá leite de soja para o filho, certo? Crianças com 5 anos tomando leite de soja. Isso é estrogênio. O pintinho dessas crianças não desenvolvem. Essas meninas tomando leite de soja, elas fazem menarca, a primeira menstruação, com 9 anos. Ela forma pelo no pubis com 10 anos. Está entendendo? Não dê soja é um antinutriente. Só se for soja fermentada. Natô, tempê, missô, isso tudo. Aí tudo bem. Mas soja é um antinutriente. E aumenta ou diminuição do cortisol, que eu falei para você, que hoje, infelizmente, eu acho que todo mundo tem o cortisol aumentado. A menos que você faça aí exercício, yoga, meditação, mindfulness, é uma série de coisas aí, porque hoje em dia todo mundo tem estresse. Está estressado e está com cortisol alto. Toda doença autoimune se beneficia com selênio e vitamina D3. Eu já falei isso também, tá? Vitamina D3, naltrexona, mas não é só o selênio. Todo aquele materialzinho lá que eu já dei naquele protocolo lá para você. Toda doença autoimune geralmente tem hipotireoidismo. Toda doença autoimune geralmente tem hipotireoidismo. A principal causa de fibromialgia, você vê que eu adianto muitas coisas, eu já falei isso aqui para você, tá? A principal causa de fibromialgia é hipotireoidismo, depois é fadiga adrenal, depois é deficiência de vitamina D3. Fibromialgia não é uma doença, é um estado. Você tem que ver a causa da fibromialgia. E fadiga adrenal nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos falar da fadiga adrenal para vocês, que é outra coisa que é a doença do século XXI para mim. Para você raciocinar aqui, ó, que eu trouxe para você, por que se trata a SOP com anticoncepcionais, síndrome dos ovários policísticos? Só para você saber por quê. Eu estou colocando aqui porque o síndrome dos ovários policísticos, você tem sempre que perguntar. Os médicos, infelizmente, tratam síndrome dos ovários policísticos com anticoncepcional. Gente, eu conheço gente tomando um anticoncepcional há 20 anos, os ovários policísticos estão ali, não melhoram, não engravidam, tá entendendo? Fazem ciclos anovulatórios. As causas são multifatoriais, são pleotróficas, você tem que ver, você tem que perguntar por quê, quais são as causas. Nós não temos que tratar sintoma, certo? Bloquear a menstruação do paciente, deixar fazer ele ciclo anovulatório. Esse paciente não vai resolver os ovários policísticos, certo? E uma das causas que você tem que tratar é o hipotireoidismo, a resistência insulínica, a submetilação. O paciente que tem ovário policístico, ele tem uma série de problemas, certo? São causas multifatoriais. Então pense sempre e pergunte por quê, por quê, por quê? E trate a causa, tá, minha querida? Porque geralmente as causas são multifatoriais. Não é com um anticoncepcional simples que você vai curar síndrome do ovário policístico. Aqui, mais uma vez, o hipotireoidismo está ligado a isso aí. Por isso que eu estou tocando aqui nessa coisa que não tem nada a ver com a gente, mas síndrome dos ovários policísticos. Toxinas que causam danos à tireoide. O flúor, o cloro, o bromo, certo? Que é da família dos halóides. Eles são primos.
são primo-irmãos. Só que o flúor ele faz mais bullying, certo? Do que o cloro, do que o bromo. O que é isso? Ele é mais valentão, ele faz mais bullying, porque o flúor, ele tira o cloro, ele tira o bromo e tira o iodo. Principalmente o flúor, depois o cloro, depois o bromo. Por isso é que você tem que dar iodo para tirar o flúor, o cloro e o bromo e limpar, se se importa, limpar os metais tóxicos também, tá bom? Então o flúor é bullying, ele faz bullying, certo? Eles, da família dos halóides, eles são primos. Os três tiram o iodo. Por quê? Porque o flúor, o cloro e o bromo, ele tem peso molecular pequenininho. Então, ele passa dentro ele vai para a glândula tireoide fácil. O iodo, como tem peso molecular muito alto, eles puxam com facilidade o iodo. Então, nós temos que tirar o flúor, o cloro e o bromo. Tá bom? Com isso, a gente tira usando o iodo. Tá bom? Os disruptores endócrinos aqui a gente já falou. Aqui vai o cádmio, fumaça de cigarro, que eu coloquei, né? Fumaça de cigarro, marisco, ostra, peixe de água salgada, pinturas, que tem cádmio, né? Baterias, combustão de automóveis e farinhas refinadas, minha gente. Sabia que farinha refinada que vocês comem tem cádmio? O cádmio é um metal tóxico, muito prejudicial à saúde, aliás, todo metal tóxico. Chumbo, onde é que tem chumbo? Na tinta para pintar, tinta para o cabelo, batom, esmalte, tudo isso tem chumbo. E mercúrio, peixes de rio, mar, vacinas. Nós somos contra a vacina. Com algumas vacinas nós orientamos, mas a maior parte de vacinas nós não orientamos. A vacina tem uma série, essas vacinas aí, vocês não têm noção do que tem essas vacinas. Só para dar um exemplo, ela tem um negócio chamado timerosal, que é um conservante de vacina. Esse timerosal é cheio de mercúrio. O mercúrio deixa você louco, deixa você tremendo, deixa você com problema O mercúrio dá problema no seu cérebro, tá? Ele te dá uma série de problemas. E não esqueça do cortisol aí, por último aí, que é o estresse crônico, praticamente eu acho que todo mundo hoje tem isso aí. E os principais alimentos goitrogênicos que fazem mal à tireoide é o flúor, cloro, o bromo, que são os halóides, possui peso molecular menor que o iodo e retira o mesmo na tireoide. E os tiocianatos, que são as crucíferas. Quando você for comer, a crucífera é ótimo, principalmente para quem tem câncer de mama. A crucífera geralmente são os couve-flor, couve de Bruxelas, é o que tem mais tiocianato, o que tem mais indol 3-carbinol. O indol 3-carbinol é uma substância que tem nessas crucíferas, ele é um antagonista dos receptores de estrogênio. Então ele tira o estrogênio da mama. E o que dá câncer de mama geralmente é estrogênio. O estrogênio dá câncer de mama é o que tem no anticoncepcional. Você sabia que o anticoncepcional pode dar câncer de mama também? É que vocês não conhecem aí do que chama-se predominância estrogênica. Dá uma série de problemas. Eu vou falar disso mais para frente. Tá bom? Então as crucíferas, couve-flor, nabo, acho que rabanete, brócolis, repolho e couve de Bruxelas. A couve de Bruxelas é o que tem mais indol 3-carbinol, tá bom? Eu acho que paramos por aqui.